Bom, vamos então para regras eleitorais nas eleições 2020, parte 7. Eu sou Franklin Lobato, sou promotor de justiça eleitoral, mestre em ciências jurídico-políticas, fui promotor eleitoral desde 94, fui professor de direito eleitoral nas faculdades e você está comigo nas regras eleitorais. Vamos então aqui para a parte de regras eleitorais, falando das fontes permitidas de recurso. Muitos candidatos me mandam as perguntas perguntando: mas, doutor Franklin, quais são as fontes permitidas dos recursos do candidato? Boa pergunta, não é? Eu tenho o fundo partidário, eu tenho as doações de pessoas físicas ou vaquinhas de financiamento coletivo, lembrando que essas doações você só vai poder tomar posse desses valores a partir do momento que você tem seu nome homologado na Justiça, na Convenção, depois com registro de candidatura pela Justiça Eleitoral, e aí, estando com a conta funcionando e com tudo direitinho regularizado, o CNPJ, para você poder receber esses valores. Eu tenho o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Atenção, sobre esse fundo especial, nós recebemos hoje uma denúncia de que um candidato estaria burlando aquele percentual mínimo para a candidatura do sexo feminino, usando candidatas laranja para preencher as vagas. E você, meu amigo candidato, você, minha amiga, não pode deixar que isso aconteça. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele tem como objetivo trazer cada vez mais a igualdade de gênero na nossa política. Eu começo com um percentual mínimo de participação feminina e esse percentual tem que ser respeitado sob pena de caracterizar abuso do poder econômico. Eu também tenho recursos próprios do candidato, que eu falei no slide passado, que é 10% do valor que ele declarou no ano anterior, imposto de renda. Tenho a comercialização de bens e serviços. Doutor Franklin, eu posso fazer bingos para arrecadar fundos para minha candidatura? Posso promover eventos de arrecadação pelo candidato ou pelo partido? Pode fazer sim, sem problema nenhum. Eu tenho doações de outros candidatos ou partidos políticos, outras fontes regulamentadas pela lei, né? Eu tenho também as fontes vedadas. E o que eu não posso? Né? O que eu não posso receber? Eu não posso receber, por exemplo, recurso de entidade ou governo estrangeiro. Imagine, por exemplo, que você esteja recebendo recursos de Cuba, recurso da Venezuela, né? Você não pode receber como candidato recurso de governo estrangeiro. Você não pode receber recurso de órgão da administração pública, direta, indireta ou fundacional, mantida com recursos provenientes do poder público. Então, eu não posso receber recurso da administração pública de maneira nenhuma. Aliás, se você se apropria de bens da administração pública para a campanha eleitoral, isso é crime eleitoral. Na justiça comum, quando você não está fora da eleição, você se apropria de bens da administração pública, é peculato. Se você está se apropriando de bens da administração pública, como seria, doutor Franklin? Eu pego um trator da prefeitura e vou lá limpar o terreno de um grupo de eleitores de uma determinada vicinal, ou mando asfaltar essa vicinal, ou uso os medicamentos da unidade de saúde da prefeitura para distribuir para os meus eleitores. Então, isso aí é o uso de recursos da administração pública. E isso é crime eleitoral. Concessionário é o permissionário de serviço público. Imagine que o permissionário aqui, ou concessionário, uma empresa de ônibus, te dê recursos públicos. Isso é muito perigoso, porque na hora em que um empresário
do ramo de transporte te fornece esse recurso, ele está querendo ser favorecido numa licitação. Isso é corrupção eleitoral, isso é crime eleitoral. Entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal, também eu tenho. Eu não posso ter uma entidade de direito privado que tenha entre seus benefícios contribuição compulsória em virtude de disposição legal, e aí eu tenho ONGs, eu tenho associações, eu tenho fundações que não podem financiar candidatos se elas receberem algum recurso público. Entidades de utilidade pública. Então, se eu tenho uma declaração de utilidade pública, aquela entidade não pode doar para o candidato. E se isso for descoberto, eu tenho aí um crime eleitoral. Entidade de classe ou sindical, sindicato não pode doar para o candidato. Pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior, também não pode. Entidades beneficentes e religiosas. Então, a igreja, qualquer que seja o seu credo, qualquer que seja a sua matiz ideológica, ela não pode fazer doação para candidato. Entidades esportivas, também. Eu posso, o candidato que está doando jogos de camisa para um determinado time. Isso é crime eleitoral. Estou doando, o prefeito mandou fazer a quadra de uma escola. Isso não é crime eleitoral. Ah, mas ele é candidato à reeleição. Bom, aí vamos lá, vamos por parte. Para ser crime eleitoral, tem que ficar provado que ele deu aquela contraprestação como forma de obter o voto daquele eleitor. Ele deu aquela cesta básica para receber o voto daquele grupo ou daquela família. O fato dele estar inaugurando um porto novo, uma estrada nova, uma praça nova, uma quadra de esporte nova, não se configura crime eleitoral, desde que ele esteja fazendo aquilo para a comunidade como um todo. Também eu não posso impedir, que é ilógico, que eu tenho só aquelas regrinhas de ele pode fazer a inauguração até o momento em que ele tem o seu nome homologado numa convenção. Então, seria até o dia 16 agora de setembro. A partir do momento em que ele começa a inaugurar, ele está maculando a norma eleitoral, porque ele está fazendo uma inauguração política. Então, normalmente, ele pode fazer as inaugurações até o momento em que ele não teve seu nome homologado na convenção e não é candidato ainda registrado. Claro, o prefeito, sendo candidato à reeleição, ou governador, ou presidente da República, não incide nesses dispositivos, só aquele cuidado de não inaugurar no momento inoportuno. Organizações de sociedade civil de interesse público também não pode. Doutor Franklin, eu posso contratar cabos eleitorais? Posso. A contratação de cabo eleitoral é permitida, mas respeitando alguns critérios conforme a quantidade de eleitores no município. Primeiro ponto. Imaginemos que você foi lá no TSE, limite de gastos do teu município, você é candidato a vereador, e o teu limite de gastos seja 100 mil, e tu contrates mais, vamos supor, 10 cabos eleitorais, cada cabo eleitoral ganhando 12 mil reais. Você já ultrapassou o limite de gastos. Então, essa contratação do cabo eleitoral, ela vai ser prestada contas à Justiça Eleitoral. Você pode contratar? Pode, mas você tem que obedecer o limite de gastos. Prestação de contas e arrecadação de gastos das campanhas eleitorais. Bom, é preciso dizer que isso aqui é uma aula resumida desses limites de gastos, porque nós deixamos aí no nosso canal uma aula mais completa sobre prestação de contas, limite de gastos nas campanhas eleitorais. Mas, em linhas gerais, para você que quer uma informação rápida, o limite de gastos para a realização de campanha e contratação de pessoal, regulado pela Resolução 23.607
de 2019 do TSE dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. Tá? Então, qualquer dúvida, você vai lá na resolução 23.607 de 2019 do TSE. E o que diz essa resolução? O artigo 40 da resolução disciplina que o limite de gastos nas campanhas dos candidatos a eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo IPCA e aferido pelo IBGE, ou qualquer índice que o substituir. Como eu disse na aula passada, eu vou lá no TSE, limite de gastos, vejo cada município, o limite que cada município teve e faço, então, aquela apuração. E os recursos que forem gastos além dos limites estabelecidos, doutor Franklin, o que acontece? Se você gastar além do limite estabelecido, você vai prestar conta, evidentemente. Isso sujeita os responsáveis ao pagamento de uma multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido. Imagine, por exemplo, que o teu limite era 100 mil e tu gastaste 100 mil a mais do limite. Tu vais pagar uma multa de 200 mil, o dobro do que tu gastastes a mais. Doutor Franklin, como é que o Ministério Público Eleitoral descobre que a gente está gastando a mais? É simples. Eu tenho prova testemunhal, eu tenho prova de foto, de vídeo. Imagine que você está contratando cabos eleitorais acima do valor do teu limite de gastos. Eu vou comprovar, porque se eu tiver alguém que recebeu aquele dinheiro e deu o recibo, e aquele recibo serve como prova, eu tenho como juntar aqueles recibos e comprovar que você contratou cabos eleitorais acima do valor permitido. Ainda assim, os responsáveis podem responder, mesmo pagando a multa, por abuso do poder econômico, na forma do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei de Inelegibilidade. Quer dizer, doutor Franklin, que além da multa, eu posso responder por abuso de poder econômico? Pode. E o senhor poderia dizer aí como é que se faz isso? Você pode, meu amigo candidato, você que está presenciando agora um abuso do poder econômico, você pode, com foto, com vídeo, encaminhar a sua dúvida, a sua reclamação, a sua representação ao Ministério Público Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral tem obrigação de apurar, através de um procedimento próprio, se aquela pessoa está praticando abuso do poder econômico. Lembrando que o abuso do poder econômico vai gerar inelegibilidade. Ah, doutor, mas eu já me registrei minha candidatura. Você pode ser impugnado. Ah, doutor, mas eu já fui diplomado. Eu posso entrar com recurso antes da diplomação, recurso contra a tua diplomação. Ah, doutor, eu já fui até empossado. Eu posso entrar com uma impugnação de mandato eletivo. Então, é muito séria essa questão do abuso do poder econômico. Prestação de contas dos partidos e candidatos. Bom, primeiro, todo e qualquer partido ou candidato, candidato a prefeito ou vereador, vai abrir uma conta. Nessa conta, ele tem a obrigação de prestar contas do que ele gastou. Sempre é necessário esclarecer, sempre com auxílio de um advogado, atenção, meus amigos candidatos, contratarem os advogados do eleitoral e um contador bom que faça aquela prestação de contas corretamente. Porque qualquer prestação de contas que for submetida à justiça eleitoral, ela pode ser aprovação, ela pode ser baixada em diligência se tiver uma irregularidade sanável, pode ser sanada, e ela pode ser
considerada não prestada, se você não tiver prestado, ou mesmo reprovada, caso em que tenha uma irregularidade insanável. Nos casos dos partidos políticos no ano eleitoral, é necessário que haja prestação de contas, e essa prestação de contas seja mensal. Já para os candidatos, a prestação de contas será durante o período da campanha eleitoral, sendo que a última prestação de contas, atenção, escutem aí, a última prestação de contas deverá ser encaminhada digitalmente pela internet até 15 de dezembro. Vou repetir. Doutor, qual é o dia que eu vou, o último dia para eu prestar contas da minha candidatura? 15 de dezembro. Então, 15 de novembro, primeiro turno. 15 de dezembro, a prestação de contas da minha candidatura. Agora, como eu prometi, nós vamos continuar daqui a pouquinho com convenções partidárias. Eu abro para perguntas.